Olá, eu estou aqui hoje, sentada pertinho dessa frase que estampa a minha parede, que tem tanto significado para mim, junto desses passarinhos soltos na parede da minha gaiola de plantas, para compartilhar um pensamento, um sentimento de um momento da minha vida. Eu tenho duas filhas e a minha filha mais velha ontem teve a sua colação de grau do ensino médio, está fazendo vestibular, provavelmente vai mudar de casa para uma outra cidade no começo do ano. Então a gente está nesse momento assim de ver uma das filhas desabrochar mesmo e partir para ter a sua vida separada da gente, né? Esse momento que a gente, como pai, como mãe, vai desenvolvendo ao longo da vida para que ele chegue, né? Ao contrário da maioria dos pais e das mães, eu só tenho alegria com esse momento, eu não tenho aquela tristeza de, ele cresceu, não é mais meu bebê, minha filhinha vai embora, e agora? Como vai ficar essa casa sem ela? Eu não tenho esse sentimento. Eu fico muito feliz de ver as minhas filhas crescendo, de de ver quem elas estão se tornando, de ver todas as coisas em que elas são diferentes de mim, e eu fico pensando, poxa, quanta coisa diferente e legal elas vão poder fazer no mundo, de ver que elas estão prontas para tocar a sua vida, para fazer o que elas quiserem. Então, para mim, é uma grande alegria esse momento. Ele tem sido divertido, inclusive, aqui em casa, essas últimas semanas. A gente tem feito várias brincadeiras para ver se a minha filha está pronta para cuidar de uma casa sozinha, tal. Mas o que eu quero falar hoje é o seguinte: ontem na cerimônia da colação de grau, tem todo aquele ritual tradicional que a gente está acostumado, né? De discursos, professores escolhidos, piadinhas internas, despedidas e abraços dos alunos, canudo, beca, tal. E é uma delícia, né? Como mãe, como pai, ver os filhos cumprindo essas etapas da vida, tal. Mas teve um evento, um acontecimento, que é o motivo de eu estar aqui hoje, que foi a escola faz um trabalho desde o ensino fundamental, na, dentro do currículo brasileiro, na aula de redação, que os alunos todos os anos escrevem uma carta para o ano que vem. Então, eles escrevem uma carta para o próximo professor, para o eu deles do ano que vem, sobre as suas expectativas, os anseios, os aprendizados do ano, tal. E a escola guarda essas cartas e entrega como uma lembrança no final do ensino médio. Como mãe, talvez até como professora, a gente vê assim a evolução técnica da redação é incrível, né? Você vê a mudança da letra, no começo é aquela letrinha mais desenhada, mais espalhada, redondinha, assim, e aí essa letra vai mudando, vai ganhando uma personalidade, você vai vendo uma evolução de vocabulário, de quantidade de palavras, de produção de texto mesmo, da capacidade de elaborar um pensamento. Então, você sai ali de uma criança de 10 anos e chega num adulto de 18, né? Discutindo, assim, temas sociais, polêmicos, tal, com um repertório já de vida um pouco mais elaborado, e isso é incrível. Mas o fato é que, para uma pessoa como eu, movida a palavras, né, movida a letras, isso tem um significado muito mais profundo. A minha filha recebeu ontem o canudo junto com essa pastinha de textos, e eis que ela senta de volta na sua cadeira para esperar, né, o resto da cerimônia, e ela fica completamente absorvida por aquela pasta. Então, fiz até uma foto desse momento que ficou lindo e vai ficar para sempre na minha memória, que de repente ela está lá abaixada, lendo as suas redações e tipo vivendo aquele momento de novo, enquanto o mundo em volta está lá com aquelas buzinas, aquela gritaria e música, e o cara, o locutor lá, o apresentador da formatura no microfone, e ela estava num outro mundo. E eu fiquei muito emocionada pela delicadeza da escola com isso e por ficar pensando, né, em como eu acredito e como eu vivo o poder que a palavra tem. Eu sou uma pessoa que lê muito, que escreve muito. A minha vida, na verdade, é movida a palavras, de verdade.
e todos os momentos felizes e tristes da minha vida, eles são escritos primeiro. E aí eu fiquei pensando assim, que quando a gente lê, né, quando você lê alguma coisa, você tem a chance de entrar no mundo de outra pessoa, né? Então eu acho que a leitura é a coisa mais inclusiva que existe, porque ela te permite se colocar no lugar de alguém que não é você, entrar num mundo que não é o seu, que você não vive, que você não viveria, que você talvez nem conheça e não viesse a conhecer. E isso, além de lindo, além de expandir a sua vida e a sua consciência, ele também te coloca como um ser humano melhor, na medida em que você é capaz de olhar por um olho que não é o seu. Então, você, uma pessoa que lê muito, ela provavelmente tem condições de ser menos julgadora, de ser menos crítica, de ser mais empática, de fazer mais pelos outros. E aí tem o outro lado, que é o que me atrai talvez ainda mais, que é o fato de que escrever é a sua chance de ter o poder da criação. Quando você escreve, você torna material um sonho, um pensamento seu. Então, a escrita é a primeira materialização do seu mundo interior. A escrita, o desenho, né? A arte que você materializa de alguma forma para fora do teu mundo interno, eu acho que é um dedinho de Deus, assim, é como se Deus desse para gente assim, um cheirinho, sabe? Uma amostra grátis do poder de criação. Faz o seguinte, pensa aí, planeja aí, imagina e põe para fora. E isso vai se realizar. Eu tenho muitas experiências pessoais e, principalmente, tenho muitas experiências incríveis como professora de ver o poder que escrever sobre si tem sobre a vida da gente. Eu tive alguns alunos de uma turma de jovens, entre várias outras coisas que envolvem projetos de escrita, mas essa especialmente marcou muito a minha vida. E eram pessoas que tinham muita coisa guardada e com dificuldade de falar sobre elas. E a gente fez o seguinte combinado na aula. Foi uma turma que a gente passou vários meses, talvez mais de ano junto. E a única tarefa que eles tinham era escrever. Todo mundo tinha um caderninho de capa dura, que eu entreguei para cada um, e eles tinham uma tarefa semanal que era escrever. Podia ser uma palavra, podia ser uma frase, podia ter palavrão, podia ser xingamento, podia ser contando uma história, podia ser diário, podia ser o que quisesse, desde que escrevesse. E tinha uma regra, que eu acho que foi a grande sacada desse projeto, e a regra era, você só me deixa ler se você quiser. Então, toda semana eles tinham que me mostrar a escrita. Quem quisesse ia lá, abria o caderno, escrevi uma palavra. Tá bom, leva o caderno embora. Quem quisesse, deixava o caderno na minha mesa para eu ler depois. E para minha surpresa no começo e não mais surpresa depois, quase sempre os cadernos ficavam para eu ler. E eu tive a honra de ler muitas histórias, de ler muitos sonhos, de ler muitas dores, muitas dúvidas a partir daquela tarefa até então despretensiosa, né, de escrever alguma coisa no caderno. Eu nunca vou poder agradecer pela assim, pela disponibilidade ou pela coragem que alguns desses alunos tiveram de me contar através do texto o que eles me contaram. E o bonito disso, eu sempre me emociono quando falo disso, porque algumas dessas pessoas fazem parte da minha vida até hoje, e eu vejo aqueles sonhos, aqueles planos, aquele projeto se realizando, sabe? Vários deles conseguiram criar a realidade que eles sonharam, e isso é uma fonte assim de muita alegria na minha vida e uma prova do que eu acredito sobre as letras, sobre as palavras, sobre os textos.
Então, eu queria, na verdade, estou aqui para dizer o seguinte, que não tem como a gente não viver a vida da rotina, né, do dia a dia, não tem como a gente não pagar boleto, não fazer nossos trabalhos, não limpar a casa, não comprar roupa, não organizar as coisas, né? No momento de final de semana de Black Friday, isso para mim parte mais forte ainda, porque eu falo, gente, mas que devaneio coletivo essa coisa de sair todo mundo, a pessoa fica absorvida por essa ideia de, né, de que precisa de coisas e vai comprar e vai lá olhar o que é que tem, algo que você nem sabia que precisava, mas enfim, a gente, isso faz parte da vida. Mas a gente precisa desses momentos aqui, sabe? Isso aqui é o que faz a gente ser gente, isso é o que cura. A gente pensar que aquilo que realmente importa, aquilo que mais importa, aquilo que leva a gente para um outro patamar de ser humano, aquilo que faz com que a gente vá embora dessa vida melhor do que a gente chegou, são as coisas teoricamente sem importância. São as coisas que a gente põe no papel, são as coisas que alguém escreve, quando você pega uma literatura de qualidade. Esses dilemas humanos, esses dramas que a gente vive, esses sonhos, aquilo que a gente tem na gente que nos diferencia dos outros. E ontem, nesse momento, né, dos professores e diretores e tal, dando recado para os alunos de que você está indo para um outro momento da sua vida, que vocês se lembrem sempre de quem vocês são. Não tem nada que lembre mais a gente de quem a gente é do que um diário, uma escrita de autoria, assim, né, essa escrita de quem você é, do que você quer, do que você pensa. Tem sempre algo na gente que é único, que é justamente aquilo que faz com que a gente seja necessário nesse mundo. E eu acho que a palavra tem o poder de tornar isso claro e talvez de tornar isso público, não necessariamente porque alguém vai ler, mas no momento que você põe isso no papel, no computador, seja lá onde for, você faz uma declaração de que aquilo existe, né? Então, isso aqui é um convite para vocês pensarem na possibilidade de escrever sobre si e no poder que isso tem de mudar a vida da gente, e também convidar todo mundo para ler mais, para olhar o mundo pelos olhos dos outros. E agradecer à escola, com certeza, pelo momento de ontem. A harmonia me fez uma mãe mais feliz e muito realizada.